Olá pessoal, começando mais um Performcast, sempre motivo de muita satisfação compartilhar um pouquinho de vocês, um pouco de conteúdo da nossa prática, o que nós fazemos. De antemão quero agradecer a grande audiência que tivemos no primeiro episódio, foi sensacional o feedback que vocês nos deram, aprovando, incentivando a gente a continuar. E hoje, nesse segundo episódio, o nosso convidado, que na verdade deveria ter feito parte do primeiro, o meu grande amigo, meu sócio, meu companheiro de vida, Taironzão Medeiros. Seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto, meu irmão. Primeiro nosso de muitos, se Deus quiser. Com certeza. Não é isso? Prazer tá realizando mais esse projeto, né, fazendo parte aí da nossa missão na clínica, né, dos nossos valores, que é trazer mesmo, promover a saúde, integrar o esporte, a qualidade de vida, não só para os nossos pacientes, mas que a gente consiga expandir através das redes sociais, né, o nosso lifestyle, o lifestyle da clínica, que são os valores da clínica, de trazer saúde, orientação, informação para os nossos pacientes e para toda a mídia. Com certeza. Conteúdo, né, Taironzão? A gente vê que na internet é um meio muito importante de propagação de informação e nada melhor do que uma informação de qualidade, não é isso? Com certeza. A gente vê aí nas mídias sociais muita desinformação. Exato. Né? E aí a gente está procurando trazer para a turma aí de casa informação de qualidade e com embasamento científico, né? Para que o pessoal não caia também, prática. Para que o pessoal não caia nas pegadinhas da vida. Taironzão, fala um pouquinho do nosso começo, cara. O pessoal às vezes tem curiosidade, saber de onde que nós viemos, como é que nós viemos parar aqui e como foi nossa história juntos na Perform, nas cirurgias, como é que aconteceu? Fala um pouquinho pro pessoal, cara. Eu brinco que a gente tinha tudo para ser concorrentes, né? Mas os bons não têm concorrentes, né? A gente aliou desde cedo forças, né? A gente tem as visões, as visões da vida muito próximas. Eu acho que a gente foi apresentado num congresso de ortopedia quando já tinha recém-chegado no... Eu tinha acabado de chegar no Maranhão. Tinha chegado no Maranhão. Não tinha nem um ano ainda. E eu ainda estava morando em São Paulo, mas já com uma visão ali de querer vir para o Maranhão. Não sou maranhense, mas meus pais são maranhenses. É um amigo nosso em comum lá, o Pedrão, né, que tinha me conhecido na CD, apresentou a gente e eu, animado de vir, né, comecei a conversar com o Thiago. O Thiago foi sempre um cara muito receptivo. Né, por coincidência, a gente tinha feito exatamente as mesmas coisas. Eu fiz quadril no HC, né, ele fez quadril na Unifesp, que são duas grandes escolas de São Paulo, e a gente fez medicina esportiva na Unifesp também. Então, foi bem alinhado, e a gente começou a conversar ali, ter ideia já naquela época. O Thiago estava abrindo a clínica aqui no Maranhão. Eu não sei se naquela época eu ainda já tinha aberto, eu não lembro. A clínica foi aberta quando? 2000 Foi em 2017. Eu acho que estava querendo, não sei se foi 2016 ali. Estava engatinhando o projeto. Mas eu já tinha um projeto de atendimento, mas logo que eu cheguei em 2018, né, a gente começou primeiro mais na parte da ortopedia. Sim. A gente começou a operar junto. Um contato maior, né, conhecer um ao outro. Isso. Nesse dia em especial, cara, você falando aqui, eu me recordei. Eu praticamente nem te conhecia, né? Para mim, você era só mais uma pessoa que eu vi que fazia as mesmas coisas que eu e veio me pedir uma opinião, né? Qual que era a minha opinião sobre o Maranhão, sobre São Luís. Eu fui bem honesto, verdadeiro contigo. Eu falei, cara, eu acho que é uma cidade muito boa, eu acho que tem bastante campo, eu acho que ainda é uma cidade que tem muita oportunidade para bons profissionais e se você tiver com vontade, com empenho em fazer parte do hall de ortopedistas na cidade, eu acho que você tem espaço. Naquele momento, cara, eu poderia muito bem, mais um que vai chegar, não, um concorrente. Deixa eu fazer, como se diz, deixa eu fazer o jogo sujo aqui, falar que é ruim, que está difícil, que não presta, para um a menos na vida. Mas eu não penso dessa forma, cara. Eu acho que na vida, né, no mercado, as pessoas boas se auto-selecionam e se regulam, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, que é bom. Tem espaço para os ruins também, né? Mas os ruins não entram no nosso nicho,
Eu acredito, quem nos procura, quem procura performance, quem procura operar conosco, são pessoas que buscam um serviço de excelência. Com certeza. E um serviço de excelência se dá com pessoas boas, pessoas excelentes. Por isso que quando a gente começou a ter esse grau de amizade, conhecer melhor, aprofundar, via que você era uma pessoa de caráter, uma pessoa que tinha bom conhecimento técnico, sabia operar, por que não trabalhar junto comigo, em vez de ser meu concorrente? Porque é isso que você falou, a gente tinha tudo para ser concorrente. Porque as mesmas qualificações que eu me via, eu enxergava em você. Então, se você tem as mesmas qualificações que a nossa equipe, por que não fazer parte? E eu achei que, foi uma das melhores escolhas da minha vida. Depois da Nath, né? Depois da Nath. E depois com certeza. Não, foi realmente, a gente, assim, desde cedo... Nos demos muito bem, acho que a gente até hoje não teve uma treta, né? A gente nunca brigou. Pra valer, cara. Já tivemos momentos difíceis, claro. né? Como todas as pessoas, né? Algumas situações, às vezes alguns pontos de vista diferentes, mas nunca perdendo respeito, nunca gritando, nunca maltratando um ao outro, sempre com muita cordialidade, muita educação. Isso é uma coisa que eu admiro muito em você. Eu considero você um cara muito educado, um cara muito alegre, um cara muito gente boa. Então, por isso que eu acho que a gente tem tudo aí para termos anos juntos. Vamos para cima. Tarãozão, fala uma coisa para mim, cara. Você é o cara do esporte, você gosta de praticar atividade física. Qual que é o seu esporte básico? O que você gosta, que te dá prazer, que você sempre praticou? Qual que é o seu esporte básico? Eu sou um cara que pratiquei praticamente tudo que tem de esporte. Eu curto o esporte, eu curto, né, conhecer e ter novos desafios. Até isso nós somos iguais, eu também gosto de tudo. Até recentemente eu comecei a atender o Luciano, um paciente que é do rodeio internacional, e sabe, eu comecei já a me aprofundar no rodeio, que é um esporte. Até rodeio? Quero ver você montado no touro, hein, cara? Eu tenho um vídeo, eu vou repostar no Instagram. Eu já tenho, na verdade, eu vou dar um spoiler aí, que eu já montei touro mecânico, né, mas já montei também. Quantos segundos você ficou? Não, eu ganhei a competição lá dos papais, foi uma disputa de pai. O cara lá foi gente boa contigo, né, o cara da máquina. Foi pesado, mas a minha base mesmo são nos esportes de luta, né, foi onde eu realmente lutei em alto desempenho, alta performance, foi judoca, aliás, a gente não deixa de ser, né? Até hoje eu fui campeão brasileiro de judô, campeão norte e nordeste, estadual, depois eu migrei para o jiu-jitsu, após algumas lesões, foi aí eu acho que eu tive esse encontro do esporte com a ortopedia. Naquela época, eu acho que nem existia ainda tão bem definido a medicina esportiva, pelo menos aqui no Brasil. Né? A pessoa era o cardiologista, o ortopedista, e acabando se aprofundando numa área específica. Sim. Mas foi quando eu percebi que, através da medicina, o atleta ele conseguia machucar e voltar, e foi onde eu me apaixonei pela ortopedia. Foi nessa época já que você viu que você poderia ser médico? Desde os 13 anos que eu falo que eu vou ser ortopedista. Eu fiz faculdade, eu fiz, assim, apesar de, durante a faculdade de medicina, eu ter procurado ser um bom acadêmico, né, estudar e fazer tudo direitinho de todas as especialidades, mas eu brinco que eu fiz vestibular para ortopedia. Porque eu já sabia, no primeiro dia de aula eu lembro que a professora perguntou, né, quem já sabe o que vai ser, e eu mais uns 2 colegas levantamos a mão. Como eu também gostava muito de esporte, eu pensava em ser profissional de educação física, né, que também tem a ver com esporte. Claro. Mas que legal, já com 13, 14 anos você já imaginava ser ortopedista. Foi depois de uma Osgood-Schlatter, você que tinha? Eu tive do joelho, por causa dos golpes que eu entrava, né, eu sempre fui grande, pesado, na época eu era obeso. E aí eu entrava com um seu Inag, que é um golpe de joelho, e pancada no joelho no chão, e começou a inflamar ali meu joelho. Aí foi o primeiro contato com o ortopedista. Aí fiz fisioterapia, melhorou, né? E depois tive lesão do ligamento cruzado, aí operei, falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou fazer ortopedia. Aí você já pensou assim, eu já machuco os caras e já saro eles. Chama reserva de mercado. Deixa eu machucar o cara. Você falou de Osgood-Schlatter, cara, às vezes as pessoas não sabem o que é isso. E é bem comum, né, em adolescente, jovem. E fala pra eles o que é Osgood-Schlatter, se é grave, se não é. Para quem tem filho, atleta, né, principalmente
esportes de impacto no joelho, com salto, com sprint, com corrida. Então é frequente ver em saltadores, corredores, né, atleta de vôlei, basquete e atletas de luta. É uma apofisite, uma inflamação da apófise de crescimento, ou seja, aquele ossinho da Tati, essa bolinha que fica logo abaixo da patela, né, aqui perto na perna. Embaixo daquela bolachinha tendãozinho do joelho. Ali, embaixo da bolachinha do joelho, o tendão patelar, ele se insere naquela região. Né, e aí vai tendo forças de tração e aquela região inflama. Como ainda não está, o osso ali ainda não está consolidado, ainda não está unido, é justamente onde cresce essa parte do osso, ele forma uma inflamação. Isso, você pode ter, falta um pouquinho de vascularização, né, que começa a inflamar. Aí você pode ter vários graus até um arrancamento. Né, que é vulgo dor do crescimento no adolescente. Ali né? chega a ter essa dor. E Tiagão, me responde você, como é que foi o teu início no esporte, como é que você começou a se apaixonar, tu que é um cara ali também do esporte de força, da academia, mas o que você fez na infância aí? Cara, eu também era uma criança que fui obesa, né? Eu sempre lutei contra a balança, sempre gostei de comer e eu sempre tive maus hábitos alimentares, né? A minha família é uma família que o comer muito fazia parte de um contexto social, era um momento de prazer, era um momento de alegria, de confraternização, sempre. Então, nós comíamos muito, né? Então, como consequência, fui uma criança, fui um adolescente obeso. E eu sempre gostei de praticar esporte. Eu jogava futebol, jogava basquete, só não joguei vôlei, né? O resto, corria, tudo. E não consegui perder peso. E eu gostava muito, né, dos filmes dos grandes, né? Schwarzenegger, Van Damme, Stallone. Eu falei, pô, esses caras são muito massa, cara. Um dia eu quero ser igual a esses caras. E aí eu comecei a puxar peso. Eu ia pro clube, antigamente, naquela nossa época... É por isso que tu usou o cabelo do Sargento Guile, claro. do Van Damme? É um dos apelidos, né? Eu gostava também de Street Fighter. Esses caras marcaram nossa geração, né, cara? Eu acho que todo mundo da nossa época gostava desses caras, de Street Fighter, de Rambo. Então, isso daí é uma marca da nossa geração. E eu, como não era diferente, eu queria ser igual a esse pessoal. E eu ia para o clube, eu falava que ia jogar bola, né? Falava que ia fazer alguma atividade física, ia treinar escondido. Porque meus pais não deixavam, tinha aquela crença, né? De que se treinasse antes dos 15 anos, pararia de crescer. Porque hoje a gente sabe que não é isso que acontece. É importante citar que há muito pouco tempo, né, era praticamente proibido a prática de academia em criança. E a gente percebe que hoje a academia tem sido prescrita, inclusive, cada vez mais cedo para as crianças. É um ótimo meio de atividade. O que acontece? As orientações hoje para a criança que pratica academia é que procure ser o mais multiarticular possível, o mais lúdico possível, né? E sempre sob orientação profissional. Realmente não dá para um molecão ali que está aprendendo os exercícios, 13, 14 anos, está treinando sozinho. Exato. Né? Então, até antes, mais jovem, né? Hoje em dia a gente vê também a ascensão dos treinamentos funcionais, e isso realmente pode mudar a evolução do esporte, né? Porque um funcional bem feito, voltado para um esporte, geralmente uma criança que é jogador de futebol, de vôlei, corredor, etc., começar a realizar o funcional sob orientação, né, de um profissional adequado, ela tende a reduzir muito os riscos de lesões e aumentar a sua longevidade no esporte. Lembrando que, na contramão disso, os pacientes que têm, as crianças também que têm se profissionalizado cada vez mais cedo, né, e utilizado os treinamentos como um ganho competitivo demais, profissional, né? Muito você cedo. Pode fazer o inverso, né? Você pode encurtar essa longevidade dele no esporte. Exato, pelo excesso de carga, pelo excesso de treinamento. Lembrando que a criança sempre tem que ter essa diversidade no treino, na parte lúdica, no descanso, né, na qualidade de vida, ter o treino, ter o exercício ali como algo a mais na sua vida. E não isso a gente sabe até, isso que você está falando é perfeito. Nós sabemos até que atividade física, mesmo atividade de força, né, de resistência, que é, por exemplo, um treino de musculação, um treino funcional,
ele vai fazer com que essa criança que já está no pico de estirão, que já libera GH, já tem conversão de IGF-1, aumente ainda mais. Então, pode ser que o treino de musculação, se feito de maneira correta, se feito de maneira orientada, pode até estimular o aumento do crescimento dessa criança. Porque ela vai ter uma liberação ainda maior do hormônio de crescimento e do IGF-1, que é uma forma ativa desse hormônio de crescimento quando passa no fígado. Então, pode ser que ajude sim. O que não pode é isso que você falou, é querer profissionalizar, querer competir essa criança de forma muito precoce, que nós sabemos que acontece, né? Tem muitas crianças, muitos adolescentes que não têm uma condição financeira boa e os pais depositam toda aquela ficha, toda aquela esperança nessa criança, fazendo com que ela já assine contratos, já ganhe dinheiro de uma forma precoce. Isso, com certeza, vai diminuir esse tempo de vida desse atleta e vai favorecer as lesões dele no futuro breve. Exato. Eu acho que até a profissionalização, de certa forma, não é algo tão ruim, né? Portanto, que parta do desejo da criança. Né? Quando como você falou, e é a realidade hoje de muitos esportes no Brasil, como eu venci bastante a luta, né? Eu vejo aqui no jiu-jitsu, essa transferência do pai, né? Do sonho do pai para os filhos, né? Isso sim é prejudicial. Então, papai, mamãe, você que tem ali no teu filho um atleta, que você procura, se você está buscando a qualidade de vida do teu filho, pega leve com ele. Né? Deixa ele ir no tempo dele, sempre com orientação, sempre com supervisão, mas não tenta colocar a carroça aí na frente dos bois para que esse menino continue com a prática saudável, continue amando o esporte, para ir longe de forma saudável. Perfeito. E vamos falar então agora um pouquinho, Teronzão, nós que somos especialistas em quadril, vamos falar um pouquinho vamos unir, né, o esporte, as patologias, com o que a gente sabe de melhor, né? Que são as patologias de membros inferiores em quem pratica esporte. Eu vou passar para você algumas dúvidas que eu pego também no consultório, que as pessoas me perguntam. E é importante que quanto mais as pessoas saibam, mais distingam o que pode, se deve fazer, de que forma fazer, tá? Um assunto que eu pego muito, cara, é em relação à corrida, né? Porque corrida é um esporte de impacto, é um esporte que aumenta a sobrecarga nas articulações, em quadril, joelho, tornozelo, né? Os membros inferiores. E aí muitas pessoas têm dúvida, corrida é prejudicial ou não, a gente pode fazer corrida? Qual que é a sua opinião sobre a corrida em relação às articulações de membros inferiores, cara? A minha opinião é o seguinte, ó, a corrida ela pode sim ser realizada, tá? Praticamente todo mundo pode correr, mas a corrida é um esporte que precisa de técnica, precisa de equipamento, precisa de orientação, como qualquer outro. Perfeito, né? Porque muitos acham que corrida só botar o tênisinho, shortzinho e sair correndo. Não é isso, né? E a pessoa, assim, você pode, como tudo na vida, você tem que ser gradativo no esporte, né? Eu, apesar de gostar da corrida, de respeitar bastante, eu acredito que não é um esporte tão inicial, principalmente para aquelas pessoas que estão acima do peso, que tem já alguma queixa de dor, que tem algum distúrbio biomecânico, que é muito frequente. Né? Por ser um esporte relativamente simples de se iniciar, coloca o tênis, vai para a rua e começa a correr, mas é um esporte que, dentre a gama de esporte que tem, eu prefiro que ele seja feito mais tardiamente. Por exemplo, quem não treina, quem não faz nada e começa... Tipo, vamos lá então, um paciente que está um pouquinho acima do peso, um gordinho, está um pouco acima do peso, quer iniciar um processo de emagrecimento, você não indica corrida? Inicialmente, se ele não tem dor articular nenhuma... Não tem dor, o paciente não tem dor... Eu oriento que ele até pode, mas de forma gradativa, sob orientação profissional. Perfeito. Como vai para academia com personal, como vai fazer funcional com personal, corrida, procura hoje aqui no Maranhão, já é uma referência, a gente tem excelentes profissionais que orientam a prática de corrida, né? Fazer um exame ortopédico prévio, ver se não tem nenhum distúrbio biomecânico, ver se não tem nenhuma patologia articular uma assimetria de membros inferiores.
assimetria, discrepância, genovalgo, né? Condromalácia, que são coisas que podem vir a se agravar durante o processo de corrida. Né? Mas, de forma geral, eu oriento esse paciente sempre começar com reforço, né? Academia mesmo, fortalecer a musculatura, treinar alguns aeróbicos com menor impacto para as articulações. A gente sabe, a pergunta que sempre fazem, a corrida aumenta a artrose? Normalmente, não. Correr de forma inadequada, correr com uma biomecânica ruim, correr com uma lesão prévia, você pode aumentar o risco de artrose pelas lesões que o paciente já possui. Mas a corrida por si só não aumentou o risco, por exemplo, de artrose em corredores. Pelo contrário, praticantes de corrida tendem a ter menos artrose do que pessoas sedentárias. Não? Então, ela pode até ser considerado um fator preventivo quando bem feito. Porque normalmente quem pratica corrida já tem essa consciência. Então, ele sabe que ele precisa fortalecer, ele sabe que ele precisa fazer treino de flexibilidade. E outra coisa, o esporte, mesmo o esporte de impacto, o simples fato de fazer atividade física faz com que o seu corpo, a sua matriz cartilaginosa se renove. Não é, não é uma matriz que está ali parada, que está estática, que está constantemente recebendo degradações do sangue, né? O paciente inflamado, que não faz nada, que tem uma alimentação ruim, a articulação dele é uma extensão do que está circulando ali nele, né? Então, aquele líquido sinovial dele vai estar um líquido sinovial pobre em nutrientes, pobre em glicosamida, pobre em colágeno. Então, quando o paciente faz atividade física regular, mesmo que seja uma atividade de impacto, ou uma corrida, ele está estimulando aquela articulação dele, o joelho, o quadril, a se renovar. Então, por isso que esse trabalho que você falou, uma das causas é isso. O paciente faz treino técnico de corrida, ele não simplesmente sai correndo de qualquer forma. Então, tem treinos educativos para corrida, treinos de fortalecimento. Quando o paciente faz um treino de fortalecimento de musculação, ele não está fortalecendo apenas a musculatura. Ele indiretamente está fortalecendo tendões, ele está fortalecendo cápsula articular, está fortalecendo ligamentos. Toda a estrutura, todo o complexo ali do quadril, do joelho dele está sendo fortalecido. E isso faz com que menos carga chegue naquela articulação. Então, é um paciente que tende a ter menos dor. E está realizando sinalização celular. Né? Quando você está estimulando a articulação, quando você está movimentando a articulação, naquele exato momento, lá na articulação, você está realizando sinalizações, né? Para quê? Para que quando você coma, quando você ingira colágeno, quando você ingira proteína, você está estimulando. Então, se você já tem uma lesão prévia, se você já tem uma tendência a machucar aquela articulação, o teu organismo entende que ali você está precisando de um reparo, como se você estivesse chamando a atenção para o teu sistema imunológico para ele, olha, aqui precisa de um reparo. Perfeito. E fortalecendo, a gente se preocupa muito com o osso e com a cartilagem e esquece que quem estabiliza essas articulações, né, são os músculos e os tendões. Então, a prática de fortalecimento, ela é fundamental para que você tenha uma articulação estável, né? O maior erro que um ortopedista pode cometer, que um profissional pode cometer de saúde, é tirar por completo o paciente do treino, né? Essa história de que não pode agachar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, está errado. Tá? A cinesiofobia, né? Que exatamente, nós chamamos, né? É o medo do movimento. Isso daí, você não tira o paciente do ciclo vicioso. Qual é o ciclo vicioso? O paciente começa com dor, né? Aí ele faz um repouso agressivo. Sedentário. Aí, hipomobilidade, ele para de movimentar ainda mais. Hipomobilidade gera mais alterações de fibras musculares, mais desbalanço muscular, mais fraqueza da articulação, mais inativação e mais dor. E o único jeito ele sedentário, e aí ele sedentário, ele começa a liberar gatilho para ansiedade, para compulsão. Aí ele começa a comer pior. Começa a engordar mais. Aí começa a engordar mais, começa a ter mais cascata inflamatória, fazendo com que aquela articulação dele doa mais. Aí dói mais, ele não dorme direito. Aí ele não tem noite de sono para reparar. Aí no outro dia ele acorda pior ainda. Pior. Aí fica nesse ciclo vicioso infinito, geralmente, nesse looping. Esse ciclo vicioso, o ortopedista vai agir ali com a medicação, né, para amenizar a dor, mas essa dor não vai sumir. Não é anti-inflamatório que vai tratar essa dor. Tá? Essa dor, esse ciclo ele tem que ser quebrado através do movimento adequado, do movimento correto.
Então tem que pegar um profissional de educação física, um fisioterapeuta, e fazer o fortalecimento, fazer a mobilidade, sempre com orientação, sempre sob supervisão, para que esse ciclo seja quebrado. E aí esse paciente vai voltar. Tiagão, nesse assunto aqui de obesidade e dor, das lesões do membro inferior, justamente para esse paciente, imaginando que esse paciente foi lá, começou a correr, começou a fazer outras atividades de maior impacto, que ele não estaria ainda adaptado, quais são as principais lesões que você encontra? Pensando nesse paciente mais sedentário, acima do peso, que começa com atividade numa supervisão não tão adequada, o que tu percebe no teu consultório que, assim, que é clássico desse tipo de lesão? As condropatias, as tendinopatias, aquelas doenças mais crônicas, não são doenças agudas, que o estilo de vida dele fez com que ao longo de meses, semanas e de repente até anos, levasse esse quadro. Então são as doenças mais crônicas, tipo as tendinopatias, muito comum, no nosso caso, quadril, as tendinopatias glúteas, cara, que a gente pega demais. Os inícios de artrose, tipo, a gente pega também, as condropatias. Algumas lesões já de cartilagem, de labro, são bem comuns. Eu queria só, voltar um pouquinho, que eu achei bem interessante o que você estava falando, em relação ao paciente, que está obeso, que está naquele ciclo vicioso, e ele precisa quebrar esse ciclo vicioso, E aí você falou que precisa de movimento, tudo ok. Mas eu acho um fato muito importante, quando ele está naquela fase aguda do ciclo de dor, a gente precisa intervir, a gente precisa ter o ponto ali de start para fazer com que ele interrompa aquele ciclo vicioso, que é o que nós fazemos muito na clínica. Nós realizamos muitos procedimentos intervencionistas, bloqueios, infiltrações, viscosuplementações, para nós interrompermos de uma forma aguda, mudarmos esse estágio da doença, para que o paciente se sinta melhor, se sinta mais confortável, de uma forma bem eficaz, para aí sim voltar a ter movimento, fazer uma fisioterapia orientada ou um processo de educação física, de treino adequado. Fala um pouquinho sobre os procedimentos que nós fazemos para tirar esse paciente que ainda está nesse ciclo vicioso, que se você pede para ele voltar, ele não tem condição ainda. É um paciente que está ruim, ele não está legal ainda para voltar. A gente precisa intervir de alguma forma, não é isso? Esse processo inflamatório, muitas vezes, Thiago, ele demora até 6, 8 semanas para esfriar. Então, a fase aguda de um processo desse pode se arrastar de mais de mês. E hoje, com a realidade que a gente vive, todo mundo muito dinâmico, trabalhando, corrida, na correria do dia a dia, o paciente ele não tem esse tempo. E aí ele se frustra, porque ele quer voltar para uma atividade mais intensa, ou mesmo para o trabalho. E não dá para a gente aguardar tanto tempo. Então, hoje a gente consegue oferecer tratamentos de controle de dor, de medicina regenerativa, e hoje na clínica, a gente dispõe da radiofrequência, da terapia por ondas de choque, que é excelente para o tratamento de tendinite, de condropatias, porque ajuda a revascularizar aquele tecido inflamado, tira o processo de fibrose que acontece no tendão, que acontece na bursa, ajuda a revascularizar ali, reduzir a inflamação e favorece um preparo do solo para que quando o paciente comece a fortalecer, comece a mobilizar, ele tenha o efeito regenerativo naquele tecido. E, assim, o que eu acredito hoje é nosso carro-chefe, são os bloqueios, a viscosuplementação e a utilização de terapias regenerativas através de ortobiológicos, que você consegue melhorar ali praticamente de forma imediata a dor do paciente. Então, você apaga o processo inflamatório, já começa com esse estímulo de vascularização, de melhora tecidual, de melhora celular da região, aí associa a suplementação e esse paciente já começa a reabilitar amanhã. Então, esse, para mim, você consegue encurtar o processo de reabilitação do paciente, às vezes, em meses. Cara, uma coisa que, eu não sei qual que é a sua sensação, mas uma coisa que mudou muito a minha vida, positivamente, cara, foi quando nós começamos a ter essas tecnologias a nosso favor. Uma coisa que eu me sentia muito, de certa forma, triste, frustrado, era eu, como especialista de quadril, eu pegar um paciente com uma tendinopatia glútea
e não conseguisse ser eficaz no tratamento. Por quê? Porque o paciente já tinha usado anti-inflamatório, o anti-inflamatório não ia ser melhor do que o outro. Eu ia passar a fisioterapia, ele já tinha passado fisioterapia com um fisioterapeuta do convênio, que não deu tanta assistência assim para ele, e ele não melhorou. E ele não consegue fazer atividade física. Então ficava nesse loop que eu me sentia, de certa forma, impotente. A partir do momento que nós tivemos todo esse arsenal terapêutico a nosso favor, ultrassom para guiar nossas infiltrações, as medicações, tanto regenerativas quanto medicações analgésicas, para a gente botar ali naquele local que está inflamado. E, principalmente, nós que somos especialistas de quadril, um elemento que eu gosto demais no quadril, que eu uso praticamente em 100% dos meus pacientes, é a terapia por onda de choque. A terapia por onda de choque na região do quadril, região glútea, bursa, mesmo a região anterior, reto femoral, ilho-psoas, cara, melhora demais. Melhora demais. Foi um grande divisor de água no meu consultório, na minha prática. Eu resolvo praticamente 100% dos casos. Então, raras exceções acabam não tendo uma boa evolução. Não sei se você vai lembrar, lá no começo que a gente comprou, né, a máquina de onda de choque, ali você estava extremamente eufórico, animado, e eu sou um cara muito teórico, né? Eu tenho que ler tudo e saber do nível de evidência. Eu tenho vai, Tyrone, pô, Tyrone é top. Eu, cara, não sei, não, né, ainda é um pouco controverso. E aí eu fiz as ondas de choque. Na sequência, ali, eu tive 2 pacientes da luta, né, com fraturas, com retardo de consolidação. Antebraço, né? Antebraço, e praticamente assim, eu dei as ondas de choque para falar assim, ó, esse caso aqui vai ser meu caso de controle. Se esse menino melhorar, eu vou confiar mais no tratamento. Puta calão ósseo. Rapaz, 3 semanas, né? Os caras já 6 meses de tratamento com quase para reoperar, né? Foram 2 fraturas cirúrgicas que a gente operou e tal, e demorando a cicatrizar, e os pacientes ansiosos para voltarem a treinar, lutadores que dependiam daquilo, né, profissionais mesmo. E aí, pá, colou, falei, nossa, não acredito, colou. Já tava tipo cirurgia marcada. Aí logo na sequência chegou outro, pá, colou de novo. Falei, rapaz, não é só teoria, a prática funciona também. Aí eu comecei a fazer e comecei a fazer em mim, né, que eu sou todo quebrado. E aí comecei a perceber muito. E realmente... Isso muda a biologia do tecido, né? Aquele é um tecido pobre em vascularização, cheio de célula inflamatória. Um tecido pobre em vascularização começa a mudar o tecido do local. Então, um tendão ali é um tendão já pobre de nutrientes, metaplásico. Quando você começa a gerar esse novo estímulo, né, essa nova vascularização, essa sinalização que você falou, de chegada de novos fatores de crescimento, novos nutrientes, aquilo ali muda a conformação. E aí você melhora a biologia. Melhorou a biologia, você dá condição dele melhorar a mecânica. Melhorou a biologia mecânica, aí, meu amigo, aí o resultado não acerta. Você falou de pseudartrose hoje, eu fiquei muito feliz também. Uma senhorinha que veio do interior, ela já estava com cirurgia, ela veio para mim para operar, fratura de 5º metatarso, que não colava, já 40 dias de fratura, passou com os médicos do interior, tinha indicado cirurgia, passou com outro médico aqui também que tinha indicado cirurgia. Ela veio comigo para operar, tipo, ela gostava de mim, já tinha passado parentes dela comigo, e vieram para marcar a cirurgia comigo. Eu falei, não, vamos fazer um teste. Vamos usar aqui algum ortobiológico. Para quem não sabe, ortobiológico são células do nosso próprio corpo que nós podemos injetar no local para estimular também o processo de cicatrização, de regeneração. E vamos fazer onda de choque. 3 sessões. Fizer uma sessão de ortobiológico com 3 de onda de choque. O paciente está osso completamente colado, andando, satisfeito. Como se diz, falando para todo mundo que, tipo, nossa, estava com a cirurgia praticamente marcada, eu escapei de cirurgia por causa da onda de choque. Então, um processo de reabilitação assim que eu sou fã da profissão de fisioterapeuta. Eu sou um cara que realmente assim, acho a profissão fantástica, a fisioterapia. Mas a gente vê que realmente para você ter uma melhora, onde é que eu vejo que a fisioterapia vai agir principalmente? Na biomecânica, né? E para você mudar a biomecânica de alguém, né? Mudar a biomecânica, gerar um fortalecimento, gerar um equilíbrio muscular, requer tempo. Né? Por melhor que o profissional seja, requer tempo. Então, são 40 anos, vão ser mudados em 4 dias. Então você consegue esfriar o processo inflamatório, melhorar ali a
a lesão, mas a alteração da biomecânica, do ganho de força, da melhora da mobilidade, isso daí, na maioria das vezes, requer um certo tempo. Né? Por isso que também eu acho que a fisioterapia tem que ser bem feita, você tem que valorizar o profissional, né? Fazer com o profissional bem feito, 1 hora de fisioterapia com fortalecimento, já vai um recado para quem está em casa. Chegou na fisioterapia, o profissional te colocar gelinho, meia hora de gelinho, meia hora de bolsa de água quente, ó, vai-te embora. Não vai funcionar. A profissional, bom, e os colegas aqui que estiverem acompanhando pode dar o feedback aí embaixo, tem que botar o paciente para suar, tem que botar o paciente para mobilizar, para fazer exercício, para estimular. E aí, com o advento das terapias no consultório, a gente consegue praticamente encurtar muito isso, porque você já esfria o processo inflamatório, já melhora a biologia daquela região, fazer a melhora a vascularização. Qual é a grande frustração do tratamento de tendinite? Né? A má circulação do tendão. Tendão inflamado, tendão com tendinose, na verdade, que é a fibrose ali do tendão, você faz tudo, mas ele não cicatriza, porque ele não tem vascularização, não tem biologia. Quando você usa os ortobiológicos, você usa a terapia por onda de choque, você muda a biologia daquela região, você reaviva a biologia. E aí, o processo que vem junto do fortalecimento, da mobilidade, permite que esse tendão cicatrize. Boa. E uma outra, digamos, felicidade minha, Teronzão, é pegar pacientes também com artroses iniciais, né, principalmente no quadril, onde que a nossa maior demanda, né, em estágios iniciais, na classificação TONIS 1, TONIS 2, que ainda não tem indicação para uma artroplastia, que daqui a pouco nós vamos falar, mas que sente dor, sente incômodo, já fez fisioterapia, não melhorou, já fez uso de anti-inflamatórios, ainda está com dor. E até então, antes do advento do ultrassom, era muito raro, né? Se falar em visco-suplementação no quadril. Hoje não, hoje é uma realidade nossa, muitos profissionais já fazem, e eu acho que também foi um divisor de águas dentro da artrose do quadril. Hoje a gente consegue fazer bastante coisa num paciente com artroses iniciais que sentem dor, e antes a gente tinha esse gap, a gente não conseguia ser muito ativo. A prótese de quadril, né, já que é muito bem indicada para pacientes com artrose mais avançada, com dor crônica, que não melhoraram com o tratamento, ela é uma cirurgia maravilhosa, né? A cirurgia foi consagradora. Consagrada e, assim, é uma das melhores técnicas já inventadas dentro da medicina, muda a qualidade de vida do paciente, porque o paciente é extremamente gratificante de fazer, né? Mas a gente realmente ficava nesse gap. Né? O paciente, se ele tivesse uma artrose muito grave, você faz a prótese de quadril, né? Mas para aquele paciente que não tinha uma lesão tão grave, aí o que não melhorou com fisioterapia, as suplementações orais, as medicações orais têm um benefício ali, o nível de evidência o mais fraco, C, né? Dos níveis de longo prazo, dos níveis de evidência de tratamento para artrose, né? O que menos tem nível de evidência são essas suplementações via orais. Né? A primeira, mudança de estilo de vida. Segundo, uso de anti-inflamatórios analgésicos. Terceiro, os procedimentos no local. E, por último, essa suplementação oral. Então, hoje, mais uma vez, com a terapia regenerativa, utilização de ortobiológicos, a viscosuplementação guiada por ultrassom, o bloqueio dos nervos periféricos, radiofrequência, o ortopedista ele ganhou um arsenal, né, para dar longevidade para esse paciente. E justamente, hoje a gente consegue bloquear, né, agir nesse ciclo vicioso de dor, de mobilidade, fraqueza muscular. Você melhora quase que de forma aguda a dor do paciente, enquanto esse ácido hialurônico, enquanto esse bloqueio está fazendo efeito, o paciente está reabilitando, ganhando força, perdendo peso, ganhando mobilidade, né, e mudando a qualidade de vida dele, mudando a progressão da lesão. Porque se você não fizesse nada disso, muito provavelmente em anos, né, ele evoluiria para uma artrose e para uma prótese de quadril, né, que seria o resultado final daquilo. E hoje você consegue mudar o curso da doença. O prognóstico, né? E mesmo quando você não pode, essa semana eu tive uma experiência extremamente gratificante, paciente de mais de 90 anos, de cadeira de roda, com dor crônica do joelho, uma sinovite, né, que tem até uma indicação formal de prótese, mas a paciente
ainda tem um medo muito grande, ainda não... Os riscos, o né? risco elevado Toda e gente, um medo quando vai muito indicar grande. um procedimento, uma cirurgia, a gente precisa levar em consideração os riscos e o benefício. Uhum. Nesse perfil de paciente, os riscos são muito grandes, né? Então, ele opta por fazer o tratamento mais conservador, digamos, né? E aí eu sugeri até, assim, fui bem pragmático com ela, expliquei que a chance de melhora dela não ia ser, ia ser mais baixa, o risco de ser uma melhora aquém do esperado até seria grande. Mas, para minha surpresa, até como ortopedista, essa paciente voltou muito bom, muito né? feliz, andando, sabe? Levantou e andou e me abraçou e realmente com praticamente sem dor no joelho. Né? A gente precisa ver quanto tempo isso vai durar, essa melhora, mas mesmo para ela começar a voltar a mobilizar, fazer a fisioterapia e até se preparar de forma mais ativa, porque é muito diferente, por exemplo, você botar uma prótese de quadril de joelho num paciente que está acamado, né? Num paciente que está já fazendo uma fisioterapia, uma reabilitação, esperando para a prótese. Né? A qualidade muscular, nível de mobilidade, nível de atividade, capacidade cognitiva no idoso, né? reduz o risco de demência, reduz o risco de delírio, né? O processo inflamatório, qualidade do osso, tudo isso muda e melhora o teu prognóstico para a própria prótese. Maravilha, cara. E você finalizou em prótese, agora vamos falar um pouquinho de prótese, né, cara? Que é uma coisa que nós fazemos muito, nós gostamos, nós temos muitos pacientes, a gente vê que o resultado é muito bom e a gente vai vendo cada vez mais evolução, né, das próteses, as próteses durando cada vez mais. Muitos pacientes ainda têm aquele conceito, chegam no consultório que, não vou fazer prótese porque daqui, 5 anos, 10 anos vou precisar operar de novo. Então deixa eu ficar mais velho. A primeira coisa, o primeiro conceito que eu começo com o paciente é que, cara, o que adianta, por mais que durasse 5, 10 anos, o que adianta você, viver esse período todo dessa forma que você está, sem conseguir andar numa cadeira de rodas, sem qualidade de vida nenhuma? Quem garante que você vai chegar a 5, 10 anos, né? Mas, além disso, aliás, as próteses hoje têm uma qualidade muito boa, né, cara? Os materiais são muito bons, os implantes desenvolveram muito, e hoje, com uma boa qualidade técnica, uma boa prótese, a expectativa é que dure mais de 30 anos, né, Taronzão? Tiago, isso é uma coisa que eu e você, a gente é extremamente criterioso, né? Quer no nosso paciente particular, né, a gente sempre orienta e programa e não abre mão dos materiais de melhor qualidade que existe hoje no mundo. Né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que o material que eu vou operá-los seria o mesmo material que eu operaria minha mãe, meu pai, meu irmão. Exato. E ele então, eu não abro mão de material bom numa cirurgia tão importante para a vida do paciente, porque prótese de quadril é um casamento. Hoje a gente tem esse benefício aqui no Maranhão. Casou com a mulher errada, meu amigo. Sim, ó. E a prótese é isso, é um casamento também. Se Deus quiser, você vai ver o paciente feliz por muitos anos. Com certeza. E a escolha do material adequado, né, de um par tribológico, de uma marca também adequada, é fundamental para a longevidade da cirurgia. Hoje é isso que você falou. A prótese total de quadril com a durabilidade superior aí, pelo menos a 25 anos, mas a gente vê que com os estudos cada vez mais se aproximando de 30 anos, alguns congresso europeu, congresso na Suíça, trouxe até um conceito de prótese eterna, né, de que esses pares tribológicos, eles não tendem a falhar precocemente, a não ser que haja algum problema, por exemplo, uma infecção, uma fratura, um osso osteoporótico, uma fratura. Nós não podemos hoje falar que essa prótese vai durar eternamente, porque a gente, nos trabalhos, não tem esse tempo de acompanhamento. Essas próteses, 20, 30 anos no mercado, são próteses relativamente novas. Então não tem como nós afirmarmos que uma prótese dessa vai durar 40 anos, por exemplo, porque ainda não tem esse tempo que iniciaram a realizar esse tipo de prótese. Então, no acompanhamento, nos trabalhos, o que mostram é isso, é que nesse intervalo de quando começaram a fazer essas próteses, desde que não tenha infecção, não tenha nenhum outro tipo de complicação, a tendência até então é uma durabilidade maior. E eu sempre, como você falou, não operaria diferente se fosse seu pai, né, sua mãe, eu sempre coloco no lugar do paciente. Claro. E hoje eu tenho
38 anos, né? Estou com a vida ativa, filho para criar, tudo isso. Se eu precisasse hoje operar com uma prótese, com certeza eu faria nesse momento, mesmo que a durabilidade fosse aí inferior a 20 anos, porque eu prefiro ter a minha vida ativa e ter minha vida ativa nesse período em que eu estou sustentando meus filhos, né, gerando patrimônio, dos 30 aos 50 anos, eu considero que é a vida mais produtiva do paciente. Aí na sua vida produtiva você vai ficar numa cadeira de roda? Ia ter também, se fosse o caso, ia ter muita fé em Deus que daqui a 20 anos tivesse alguma coisa ainda melhor, né? Que é o objetivo, acho que a gente tem na medicina e hoje com o advento de inteligência artificial, é cada vez se aproximado mais, né, o tecido sintético do biológico. Nessa osteointegração, essa integração entre o artificial e o biológico cada vez mais próximo. Então, a durabilidade, a tendência é hoje a inteligência artificial entrando na medicina, né, através da robótica, através da biologia, cada vez mais os materiais serem mais biocompatíveis e o posicionamento, o tamanho, a colocação ser cada vez mais anatômicos, individualizados e anatômicos. E isso tende, né, a gente fala tende porque a gente não tem essa visão ainda de futuro, mas os materiais serem cada vez mais duradouros. Além disso, também as técnicas, né, cara? Cada vez nós operamos com técnicas minimamente invasivas, com menos sangramento, menor risco de infecção, menos hematomas, menos dor pós-operatório. Hoje, por exemplo, ontem, né, operamos uma paciente, hoje o paciente já estava andando. Cirurgia minimamente invasiva, pouco sangramento, curativo dela não tinha praticamente nada de sangramento. Super bem, super feliz. E a gente não vai longe, né? Quando eu fiz a minha residência, em 2012, 2013, o tempo de reabilitação do nosso paciente, numa das maiores instituições do Brasil, referência, a gente não dava carga imediata para o paciente, não colocava para andar, eram 6 semanas de cadeira de roda. Né? A reabilitação de prótese de quadril era isso. Mas logo depois, eu fui acompanhando outros colegas e tal, e aprendendo novas técnicas ali cirúrgicas que poderiam melhorar e acelerar o processo de reabilitação do paciente, eu fiquei encantado. Falei, não, eu não estou operando o paciente para ficar deitado. Esse paciente tem que se movimentar. Eu sempre tive isso na cabeça, que mobilidade é tratamento. Né? E hoje a gente consegue botar o paciente em pé, praticamente terminou o efeito anestésico, o paciente já está apto para começar a andar. Claro, cada paciente tem suas particularidades, né? E a gente tem conseguido dar alta para paciente 24, 48 horas. Reduziu no máximo o tempo de internação reduz risco de infecção, de sangramento. E outra, recuperação em casa é completamente diferente de uma recuperação em hospital. Né? Não tem por que o paciente, se está bem, se não sente dor, se está apto a ir para casa, não tem por que ela permanecer no hospital. Né? Até a questão psicológica dela vai ajudar na recuperação. E um detalhe que é muito importante também, que nós esquecemos de tocar, os nossos pacientes pré-operatórios, é muito importante o preparo antes da cirurgia, né? Fazer toda aquela análise laboratorial, saber como que é o estilo de vida dessa paciente, por quê? Aquilo que você diz no começo, é preparar o solo. Uma prótese quadril é como se fosse uma semente que vai estar entrando dentro do corpo dessa paciente. Então, o solo tem que estar bom. Então, eu tenho que saber como é que estão os níveis de vitaminas desse paciente, se essa paciente está inflamada, se não está, se ela está diabética ou não está, se ela está hipertensa ou não está. E controlar tudo isso. Deixar essa paciente, digamos, redondinha para receber a prótese quadril, para ser submetida a um tratamento cirúrgico desse porte. Então, nós sabemos que todos esses detalhes fazem a diferença no resultado final. E no pós-operatório, uma fisioterapia de qualidade, uma fisioterapia que tende a melhorar a questão motora, né? Não é fisioterapia de prótese quadril, não é ficar sentadinha lá, tomando choquinho, fazer gelo, não é isso. É já começar um trabalho de reequilíbrio muscular, de equilíbrio, de treino de carga, enfim. É um paciente que vai voltar a demanda dela o mais rápido possível. Esse é o objetivo do tratamento de prótese quadril. Não é isso, Taranzão? Certamente, a cirurgia não começa no ato cirúrgico. Não. Esse é o diferencial. Hoje em dia é praticamente impensável, né? E eu acho que esse é um diferencial grande nosso. Né? Um médico, um ortopedista, programar uma cirurgia pensando só no ato cirúrgico. A cirurgia começa meses antes da cirurgia. Então, esse paciente, como você falou, tem que ter um acompanhamento metabólico.
A vantagem de sermos médicos do esporte, de termos prática em nutrição, metabolismo, é que a gente consegue já fazer isso nós mesmos, mas o mínimo que um paciente desse precisa, se o médico não tiver essa vivência, é estar encaminhado para um médico do esporte, para um endócrino, para fazer esse acompanhamento. No nosso caso, a gente já tem essa prática, então a gente consegue linkar a medicina esportiva, a nutrologia, a parte de metabolismo com a ortopedia, né? E tendo dentro da clínica fisioterapeutas excelentes, né? Que consiga também já começar a dar mobilidade, dar autonomia, começar a fazer um preparo pré-cirurgia, pré-cirúrgico para esse paciente, né? Ele já começa todo o processo de orientação de pós-cirúrgico já ali no pré. Quando esse paciente estiver operado, já vai saber para onde que ele vai, como que vai ser a reabilitação, e tende a ser muito mais tranquilo esse processo. Maravilha, meu amigo. Quer falar mais de membro inferior? Quer falar alguma coisa de joelho? Lembrando das patologias, eu falaste muito das patologias crônicas, né, condropatia, tendinite, mas eu lembro muito aqui também daquele paciente que está eufórico assim, virou a chave, né? O paciente virou a chave. É comum, hoje eu recebi algumas perguntas na caixinha ali, eu estou ansioso, né? Eu estou ansioso para começar a emagrecer, o que eu faço, né? Começo na dieta, começo no treino. Então, assim, primeiro, para emagrecer tem que ter déficit calórico. Déficit calórico você consegue através de dieta. Essa é a premissa inicial. Você não vai perder peso. Não tem mágica para isso. Se você não fizer dieta, você pode treinar o que for. Costumo brincar com meus pacientes que não adianta você fazer uma maratona, correr 42 quilômetros, chegar em casa, mandar um pratão de feijoada com uma cervejinha e uma caipirinha. Você vai engordar. Por quê? Porque, infelizmente, a matemática é injusta. Exato. Né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa fazer déficit calórico. E onde que o esporte entra nesse processo? Ele entra para aumentar o gasto calórico do paciente, né? Ter uma rotina saudável e, principalmente, o esporte ajuda muito na modulação neuroendócrina, fazer com que esse paciente não erre na boca. Dificilmente, como eu disse, um paciente que fez uma maratona vai chegar em casa e vai querer comer Big Mac, vai querer comer sonho de valsa, sorvete. Por quê? Porque ele viu o esforço que ele fez, o sacrifício que ele fez para ir tudo em vão. É diferente, por exemplo, do paciente que não faz nada no final de semana, fica aquele sábado ocioso, domingo ocioso, tudo é gatilho, comendo, né? Tudo é gatilho para ele comer, tudo faz com que ele come uma besteira, principalmente se ele tiver a disposição disso na prateleira, na geladeira. Então a segunda orientação, o que é? Na hora de ir no supermercado, comprar comida, comprar coisa saudável. Evitar ficar comprando coisas que provavelmente quando você tiver naquela vontade, você vai comer e vai fazer com que tudo que você gerou foi por água abaixo. Então evitar ficar comprando chocolate, evitar comprar sorvete, evitar, comprar Ruffles, biscoito, aquelas coisas que são alimentos industrializados, altamente palatáveis, e calóricos, pouco valor nutricional e muito calórico. Alta densidade energética. O momento do supermercado, para quem quer emagrecer, é fundamental. Uma dica: jamais vá no supermercado com fome. Quem nunca passou ali naquela fila do pãozinho, já meteu 4 pães de queijo, né? É um sonho. Eu já come lá no supermercado mesmo, já começa a comer o pãozinho de queijo lá. Esse é o meu clássico, a Maria. Quando eu vou com a Maria, pão de queijo, papai. Pedrão pãozinho também. De queijo, só que aí vem a compensação. Pãozinho de queijo com wheyzinho. É o lanchinho do Pedro também. Mas o que eu queria alertar esse paciente, que ele está empolgado, porque essa motivação inicial é excelente para começar a treinar e se manter motivado ali. Comece, vá, esteja nessa vontade, mas eu peço muita atenção, porque é normal, né, é frequente você ver o paciente que sai do 0 para o 1.000.000, né, não faz nada e ele quer correr a maratona, recuperar os 40 anos perdidos em um mês, né? Então, quais são os principais erros que eu vejo aí? Um déficit calórico agressivo. Existe sim estudos que demonstram que déficit calórico agressivo em pacientes extremamente obesos pode ser benéfico para manter o paciente motivado, fazer uma perda mais agressiva inicial. Na fase inicial. Ok. Tá? Você pode fazer isso, mas você tem que fazer com cuidado. Eu não sou tão adepto dessa prática. Eu acho que o déficit calórico ele tem que ser progressivo. Ele não, você pode também, mais uma vez, estar abaixo da sua taxa metabólica basal, mas eu não acho que é uma
estratégia interessante você fazer na maioria dos pacientes, salvo em pacientes muito específicos, tá? Então, se manter com um déficit acima da tua taxa metabólica basal, porque senão o paciente ele começa a ter uma fome excessiva, ele começa a faltar energia, e esse mesmo paciente que ele quer fazer esse déficit calórico excessivo, ele quer dar o sangue no treino, né? Aí você vê o gordinho lá, o paciente que está acima do peso, treinar, pular corda 1000 vezes, fazer sprawl, fazer burpee, correr 10 quilômetros. Uma lesão muscular. Ou se não for muscular, é óssea. É muito frequente eu pegar fratura por estresse, edema medular, né, sinovite, lesão de menisco. Por quê? Você não está dando o aporte que, assim, ainda pode ser o aporte necessário para esse paciente, mas não era o que ele estava acostumado, não era o que o organismo dele estava acostumado. Uhum. Então, você acaba fadigando, né, de forma mais precoce e com um nível de treino muito intenso para o que ele estava acostumado. Muita intensidade de treino, um paciente que não tem aptidão física para isso. Pode gerar rabdomiólise, lesão muscular, tendinite, fratura por estresse, edema medular. E aí, o que acontece? O paciente fez um mês de treino, aí tem uma lesão dessa, se desmotiva, volta a comer tudo que ele estava comendo antes. Talvez até mais. Né, não volta para o treino, se frustra. Então, não faça isso, tá? Se você é o personal, se você é o nutricionista desse paciente, também vá com calma. Vamos segurando, o paciente vai orientando, dando motivação, dando a atividade o mais... de acordo com a progressão dele. Exatamente. Vai entendendo o paciente, né, o atleta, o aluno que está na sua frente, e vai progredindo esses treinos conforme a evolução dele. Então, é a mesma coisa de dar uma equação de 3º grau para uma criança que não sabe fazer conta de subtração, divisão. Essa criança não vai conseguir. Nem eu. Então entenda quem está na sua frente, né? O paciente está começando agora, faz um treino nível 1 para esse paciente, né? Faz ele se adaptar, faz ele ficar motivado, estimula ele a fazer uma dieta, porque o que a gente sabe que, mais difícil até do que emagrecer, é manter-se magro. Porque o nosso corpo tende a nos sabotar, né? O nosso corpo faz adaptações que tendem a fazer com que você entre no estágio inicial. E se você já acelera isso com uma lesão, aí que piora mais ainda. Então é importante esse aluno, né, esse paciente, ter regularidade, ter disciplina, saber que o estilo de vida dele vai fazer com que ele se mantenha magro, seja uma pessoa saudável. É isso que faz com que ela tenha resultados, que se sinta bem. E não ficar preocupado apenas com o resultado final. A pessoa tem que entender que o processo é importante. E ele precisa gostar do processo, senão não faz sentido. Senão ele está ali só para um resultado, aí aquilo, se enche de drogas, né? Usa Ozempic, usa hormônio, vai passar mal, vai acabar num hospital. Enfim, é aquele ciclo também vicioso que muitos buscam, né? Aquele resultado imediato, buscam uma foto de Instagram e que vão ser extremamente prejudicial para a saúde dele. Tocando aí no assunto do Ozempic, Thiago, eu acho uma medicação excelente, tem que ser feita sob orientação, tem uma indicação precisa, mas a gente precisa de uma atenção muito grande. É muito frequente, é muito constante a gente ver ali no Ozempic, por exemplo, o paciente ele perde um pouco da motivação, da capacidade física, o paciente fica mais depletado, é um paciente que está comendo menos, né? Então, o que você percebe, quais são os riscos que você vê nesse paciente que está treinando e tomando Ozempic? Quais são os cuidados que você tem com esse paciente, quais são as orientações que você dá a mais para que você minimize aí esses riscos. Perfeito. O Ozempic, como você disse, é uma excelente droga, uma excelente medicação para perda de peso. Tá? O problema é que muitos usam Ozempic sem orientação médica. Então, primeira orientação vai usar medicação. O Ozempic é um hormônio também, né? Então, vai usar o Ozempic, procura antes um profissional da saúde, um médico que tenha conhecimento sobre isso, para ver se você tem indicação. É fundamental para o uso do Ozempic ver se você não tem nenhuma contraindicação. Por exemplo, se você tem uma fome apenas compulsória, aquela fome do doce, aquela fome social, o Ozempic, por exemplo, não vai te ajudar nisso, né? O Ozempic ele não tem esse papel. Quais são os papéis do Ozempic? Diminuir a velocidade do trato gastrointestinal, aquele paciente que sente muita fome e aquele paciente que já fez vários tratamentos para perda de peso e não tiveram resultado. Essas são as indicações do Ozempic. Mas o que a gente vê na prática? Dose extremamente alta, fazendo com que esse paciente tenha uma vontade de comer, né, um apetite,
extremamente baixo, então ele não come nada, faz bastante atividade física, aquela dose do Ozempic faz com que o trato gastrointestinal dele seja extremamente prejudicado, então o paciente fica constipado, passando mal, cheio de náuseas, cheio de enjoo, não consegue treinar direito e acaba indo no hospital. Isso por quê? Porque a medicação é ruim? Não, porque foi tomada de forma aleatória, não foi feito um acompanhamento médico e ele teve os efeitos colaterais daquela droga. Eu vou fazer um alerta aqui, ó, mulher, né, que já é magra, que já usa o Ozempic e treina insanamente. É normal, é comum a gente ver isso. Porque eu quero perder mais de 2 quilinhos. Perder a pochetinha. O que é frequente a gente vê no consultório, né? Síndrome da mulher atleta. A mulher para de menstruar, tem distúrbio hormonal, depois é muito mais difícil, é muito mais complexo você reverter essas alterações hormonais e evolui muitas vezes por fratura por estresse, lesões musculares, lesões tendíneas muito comum, graves e que podem tirar a atleta, a paciente ali por um longo período. Então, no ímpeto de emagrecer 2, 3 quilinhos, faz uso errado da medicação, baixa, faz assim, o déficit calórico, né, altíssimo, e aí a paciente se lesiona. Sim, porque não tem substrato energético para recuperar daquele treino, né? Uma pergunta muito comum também, Taronzão, que você deve já ter respondido várias vezes, eu acho legal, né? A gente está batendo aqui esse bate-papo, é sobre a diferença entre o médico do esporte e o nutrólogo. Direto me pergunta, você é nutrólogo? Qual que é o papel do médico do esporte? Qual a diferença entre o médico do esporte e o nutrólogo, Taronzão? O que a gente faz? Qual que é o nosso papel em relação ao nutrólogo, cara? Bem, eu vou falar principalmente do médico do esporte, Sim. né? O médico do esporte, a princípio, né, o que eu vejo inicialmente é que o médico do esporte, primeiro, geralmente ele é um cara que tem uma base esportiva, né, se apaixonou pela medicina e sabe que exercício é um tipo de remédio. Isso, um meio. Assim como um remédio que a gente vê que hoje funciona para pressão, para diabetes, para lesões musculares, para praticamente hoje o exercício está inserido em qualquer tipo de tratamento. Depressão, né? Depressão, ansiedade, obesidade. E aí, assim, como é uma forma de tratamento, ele deve ser prescrito com suas orientações, com sua posologia, né, com sua periodização adequada. E o médico do esporte, eu vejo ele como um grande pivô central, né, um porto ali para o paciente, um maestro, que o paciente vai ter e consegue linkar medicações, outras medicações, né, a dieta, a atividade física. E existe dentro da medicina esportiva 3 pilares centrais, né, que é a cardiologia, a endocrinologia ou metabologia e a ortopedia, né? O médico do esporte ele acaba sendo conhecedor dos 3 pilares. Ele pode se aprofundar em um dos 3. O que ele no gosta nosso mais, caso, no nosso caso a gente tem bastante experiência da ortopedia por ser nossa disciplina base, também da endócrino, e a gente tem o conhecimento da cardiologia e tem o Dr. Fábio, que é o cardiologista da nossa clínica, que consegue fazer ainda, que também é médico, também fez medicina esportiva, então tem esse conhecimento mais aprofundado, né? Mas a gente consegue acompanhar esse paciente, linkar de todas as formas para que esse paciente ele tenha a introdução ou a longevidade ou a performance dentro do esporte com o máximo de eficácia e com o máximo de resultado possível, né? E o nutrólogo? Não, o nutrólogo, a parte, eu acho que você falou dessas 3 áreas, eu acho que a 4ª área da medicina do esporte, a gente precisa saber também da parte de nutrologia. Por quê? Porque é a nutrologia que vai dar base para a gente ter o desempenho físico que a gente espera. Então, para você melhorar a performance, o médico do esporte precisa saber também da questão nutricional, né, que é onde que entra a parte do nutrólogo. Né? O nutrólogo eu vejo muito como o especialista que cuida da questão nutricional com a parte endócrina, que é o que nós fazemos também. Né? Nós, como médico do esporte, nós precisamos também saber dessa parte para que o paciente tenha resultado. E a 5ª vertente seria a parte de esportes em si, né? A gente precisa ter um conhecimento para quê? Para orientar aquele aluno como que a carga interna dele como a carga externa dele, né, que são os exercícios, estão influenciando na carga interna. E como que a gente controla isso? Através dos exames laboratoriais e através da bioimpedância. Então, às vezes, o profissional está
tipo, tirando muito dele, né? Tá forçando muito aquele treino, botando muita carga, muita intensidade. E, na verdade, através dos exames laboratoriais, a gente vê que esse treino não está tendo a resposta que nós imaginávamos de acordo com aquela carga dele. Então a gente precisa passar algumas orientações para que esse treino mude de alguma forma, ou com mais volume, ou com mais intensidade, ou com mais descanso, enfim. A gente vai dar uma orientação em relação à periodicidade desse treino para o profissional de educação física. Então, esse seria toda a função que eu vejo nós, médicos do esporte. Um outro exame que tem sido super interessante para esses pacientes é a termografia, né, Thiago? Ah, legal. A gente já tem lá na clínica Sim. e tem cada vez mais ganhado força nos clubes, nos atletas profissionais, que através da termografia você consegue ali mapear de forma simples, rápida, praticamente uma foto, né, do paciente. E em cada momento ali, hoje a gente consegue identificar um aumento de temperatura, né, naquelas lesões mais agudas, né, lesões musculares. Então você pode até, alguns clubes já estão retirando o paciente ou o atleta do jogo, né, do pré-jogo ali, de acordo com a termografia. Termografia e exames laboratoriais. Exatamente. Se esse paciente ele tem um risco aumentado, uma temperatura aumentada na região, para caso de lesões mais agudas, ou até um resfriamento na região em caso de tendinose, de miopatias, de doenças mais crônicas, você pode fazer um manejo desse paciente, levar ele para reabilitação, jogar só meio tempo, revezar com outro atleta ali para reduzir o risco desse paciente se gerar uma lesão mesmo cirúrgica, por exemplo. E a termografia pode guiar muito também no nosso tratamento. Por exemplo, um paciente com uma dor no ombro, a gente foca muito, a gente pega a ressonância, foca muito na tendinite dele, né, na bursite, e aí quando a gente põe a máquina de termografia, a gente observa, por exemplo, que ele tem algumas dores miofaciais na região do trapézio, do deltoide, que se não forem abordadas, talvez o tratamento não seja tão eficiente assim. Então é mais um mapa que nós utilizamos para guiar também o nosso tratamento, além de predispor ao risco de lesões, como você falou. Então é mais uma ferramenta que nós temos que auxilia muito nós, ortopedistas e médicos do esporte, na prevenção e no tratamento eficaz desses atletas. Bem lembrado, tinha esquecido da termografia. Muito bom. Tiagão, eu quero gerar uma polêmica aqui. Vamos lá. A gente está falando de lesões dos membros inferiores, né? Então, me fala o que você acha. A gente lembra ali membros inferiores, agachamento, crossfit, LPO. O que você acha desses esportes para aqueles pacientes que têm ou já tiveram ou têm um risco de lesões de membro inferior aí? Cara, o crossfit, o LPO, o agachamento, são exercícios que nós consideramos exercícios básicos de toda pessoa, né? A gente agacha para sentar no sofá, para a gente sentar numa cama. Então, assim, eu não contraindico nenhum paciente a fazer agachamento, fazer LPO, nada disso. O que é o grande problema que eu vejo em alguns boxes? É o paciente um paciente, digamos, imaturo ainda, né? Um paciente que está acima do peso, que não tem ainda nenhuma coordenação motora, não tem nenhuma habilidade ainda com aquela barra, já querer botar peso, já querer botar carga, querer competir. Isso eu não gosto, isso eu oriento meu paciente a começar a base, fazer bastante treino educativo, treino técnico, pedir para o seu coach, para o seu profissional de educação física estar junto com você, para ir evoluindo com você. Então, a partir do momento que ele tem um acompanhamento legal, que prestam atenção nele, que ele procura se policiar em relação técnica, eu acho ótimo. Eu acho que isso vai melhorar a qualidade de vida dele. Vai ajudar ele a emagrecer também, porque o CrossFit a gente sabe que é uma mistura, né, de atividade aeróbica com atividade anaeróbica. Por isso que fisicamente tem muito bom resultado, né? O paciente está estimulando a massa muscular dele, ao mesmo tempo está estimulando a parte cardiovascular. Então, se ele seguir os passos que ele deveria seguir, né? Tipo, respeitando seus limites, respeitando o que o coach está falando, se procurando melhorar na técnica, eu não vejo problema nenhum do paciente fazer um crossfit ou um LPO. O grande problema é isso. A gente sabe que muitos pacientes afoitos, querem competir, querem mostrar que é mais forte. Eu estou com você, de repente você já está na minha frente, você me chamou, aí eu quero mostrar que eu sou mais forte que você, porque eu sou o cara, como se diz, da maromba, então eu não posso perder para você. Aí vem os problemas, aí vem as patologias, as lesões, e aí isso não é legal. Agora, a partir do momento que o paciente
tem o controle, sabe o que está fazendo, está tendo uma evolução de carga com acompanhamento, eu acho perfeitamente normal, pode seguir a vida. Exatamente. Esses esportes, eles teoricamente não machucam mais que o outro. Não. O que machuca é ego. Exato, perfeito. É ego, é ansiedade, é querer o resultado antes a própria musculação, né, Taronzão? A musculação, se você começar a levar a níveis competitivos, querer virar bodybuilder, cara, você vai machucar também. A gente vê, é muito comum lesão de peitoral em bodybuilder, lesões musculares, né? Mesmo questão endócrina e metabólica, né? Alguns até chegando a óbito, né? Então todo esporte tem seus riscos. E o CrossFit não tem mais risco do que a própria musculação, né? Então não tem contraindicação de fazer, desde que saiba o que esteja fazendo. É importante lembrar que antes de carga, né, é preciso técnica. E técnica requer mobilidade, amplitude de movimento, coordenação motora, resistência e depois carga, né? As pessoas, se você não consegue fazer 30 repetições com 10 quilos, não vai aumentar para 15. Você vai fazer errado. Eu consigo... O cara faz uma repetição máxima, né? Aguenta o peso de uma repetição máxima e quer fazer 30 com aquela. Então quer fazer 80% daquele peso, mas vai fazer 30. Não, você tem que adequar a tua carga máxima para o número de repetições que você vai fazer. Então comece sempre do menor. Pô, realmente ficou leve aquele treino. No próximo, você progride de forma realmente progressiva. Com 2 quilos, com 4. Vai progredindo de leve. E aí é importantíssimo que o coach, o personal, o profissional que estiver lá junto, né? Esteja orientando essa progressão. E não só sendo aquele coach motivacional. Falando, vamos, aguenta peso, tá leve. O aluno não é obrigado a saber. Ninguém nasce sabendo nada. Para você começar a ficar bom em CrossFit, você precisa de algum professor realmente que esteja ali te ensinando, te mostrando. E quanto mais você adquire bagagem, né, muscular, corporal, neuromuscular, mais você vai ficando capacitado para aquele esporte. Exato. E com isso, sim, você consegue ir evoluindo, progredindo cargas. Cargas é a última variável que nós levamos em consideração para alto rendimento. Para começar a ter alto rendimento, ele precisa ter toda a base antes, para depois pensar em carga. Exato. Não é mesmo? Com certeza. E aí, o que mais, meu brother? O papo tá bom aí, vamos lá. Mandou uma aí boa. Vamos lá. O que mandaram na sua caixinha? Bem, então, um assunto muito interessante, que eu queria até a opinião aí depois, se alguém discordar, o porquê, né? Uma criança de 7 anos obesa, e aí os pais perguntavam, eu não lembro se era a mãe ou o pai, perguntava, meu filho está obeso com 7 anos, o que eu posso fazer para melhorar? Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é assumir a culpa. Para mim, uma criança de 7 anos que está obesa, a culpa é dos pais. Mas ele não come. Peraí, cara. Como é que uma criança de 7 anos escolhe 100% que vai comer? Só come miojo e bolo. Mas como é que o miojo foi aparecer na boca do menino? Então, lá? A primeira orientação que eu dei foi seja exemplo, né? Também é contraproducente, a criança ela não vai aprender a comer direito se você obriga ela a comer um brócolis e você está comendo a batata frita. Não vai dar certo, né? Então você tem que primeiro mudar a sua rotina, ser o exemplo. A criança não treina, não faz nada, e você também não. Tá lá. A criança não come brócolis, e você como pizza. Né? A criança não quer sair do tablet, mas você está o dia inteiro no celular. Né? Então seja o exemplo do seu filho. Né? Você quer mudar, você quer que seu filho mude com ele. Né? Outra coisa, procure uma nutricionista com experiência pediatra, né, em crianças, e uma nutróloga, um pediatra nutrólogo, né, para poder também fazer os ajustes, fazer as orientações adequadas para que essa criança ela consiga se ajustar, né, à realidade alimentar dela. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Eu atendo algumas crianças, né, e eu lembro que uma vez chamou atenção um caso, que primeiro veio o pai da criança junto. Aí eu falei, não, peraí, quem é que fica mais na casa? É você ou a esposa? E cadê a esposa? Porque, como é que eu vou passar uma orientação para o pai que fica o dia inteiro trabalhando? O que essa criança vai aproveitar ali na consulta? Praticamente nada. Aí no retorno, não veio a mãe de novo. Veio a babá. Eu falei, quem que compra comida aqui na casa? É você? Não, é a mãe. Como é que a criança vai mudar alguma coisa?
Então não tem como. E outra coisa que você falou também, que é muito importante, evite fazer com que essa criança tenha muito contato com esses alimentos muito palatáveis, né, que são nutricionalmente fracos, né, ruins para a nossa saúde. Pô, claro que você ficar só comprando batatinha para ela, só ficar comprando miojo, só ficar comprando biscoito, claro que ela vai gostar. A indústria fez esses alimentos para que o gosto seja harmônico para o nosso paladar. Então, é muito mais gostoso mesmo comer uma bolacha do que comer uma fruta, né? Só que aí, o que acontece? São hábitos. Se você tem o hábito de comer frutas, tem o hábito de comer, sei lá, ovos, comer frango, seu filho é teu espelho. Quantas vezes na minha casa, minha filha, não quero comer tomate. Mas o papai vai comer. Aí eu como os dois, quer o tomate? Quero. Direto, cara. Por quê? Porque ela viu a referência dela comendo. Então a gente precisa ser o modelo para os nossos filhos. Não adianta querer impor uma vontade sua para o seu filho. Seu filho não é sua vontade. Seu filho é teu espelho. E a gente ouve muito isso lá em casa. Nossa, como vocês têm sorte, o Pedro ajuda a comer de tudo. Eu falei, não, eu como de tudo, a Dani come de tudo. Né? Assim, e tudo saudável, né? Claro. Tipo, comida lá em casa é todo dia. É arroz, feijão, salada e uma proteína. Não tem creme de leite toda hora, não tem molho de tomate toda hora. É a proteína assada ou cozida, ou um negócio mais simples. E aí você, quando vai sair no domingo, né, num sábado à noite, no aniversário de criança, eles têm o bolinho, comem o docinho, mas sempre regrado. Filho, vai pegar lá 2 docinhos, 3 docinhos, né, um pedacinho de bolo. Não é, come quanto vocês quiserem. E toda vez que eles comem em excesso, ou a mais do que a gente orienta, eles já sentem, porque eles não estão acostumados a comer aquilo em excesso. Então, comer um pouquinho mais de brigadeiro no aniversário, comer um bolinho a mais no aniversário, eles já sentem. Aí, quando eles sentem, eu faço aquele reforço. Viu, filho? Não, sentiu porque não é uma comida saudável. Então, você pode comer, mas com moderação. Pega só um pedacinho. Da próxima vez que você for fazer, lembra que não vai acontecer isso de novo. Vai acontecer. Né? E agora, se a criança está todo o tempo acostumada a comer algo extremamente palatável, com alto índice de gordura, de açúcar, isso aí vai ser a dieta normal dela. Sim. E o futebol, Taronzão? Você é goleirão, né, cara? Já foi bom nisso. Esse cara aqui é o Marcão, o goleiro do Palmeiras. Então, o futebol, a gente vê, né, que uma das principais causas de afastamento do futebol são as lesões de membro inferior. E esse machuca? Esse machuca, né, mas machuca também igual aos outros. Eu fiquei aí extremamente impressionado, né, por exemplo, o Neymar, né, quando lesionou agora, e aí me veio na memória um treino recente dele de membro superior. Não sabe treinar, nada. Eu também vi essa postagem. Como é que um profissional não cara que tem mais de 10 anos de futebol, um dos top 5 aí do mundo, não tem consciência corporal de treino nenhum. Eu vi né? E aí, quando ele machucou o joelho, eu falei, cara, se ele treinar membro inferior igual ele treina membro superior, não poderia esperar nada diferente. Eu vi até umas comparações, uns vídeos, ele caindo com o Cristiano Ronaldo e tal, até na queda, assim, um tem mais preparo do que o outro. A gente sabe que a principal causa de ruptura de ligamento cruzado em jogadores de futebol é o desbalanço muscular entre musculaturas anteriores da coxa, né, o quadríceps, e as musculaturas posteriores. Né? Então, no salto e na aterrissagem, na mudança brusca de direção, se as musculaturas posteriores e o complexo posterolateral do quadril não estiver bem ativado, não estiver forte o suficiente, inevitavelmente você vai aumentar o risco de valgo dinâmico do joelho, que é quando o joelho ele entra e roda interno, né? Gerando o mecanismo clássico de ruptura do ligamento cruzado. Né? Então, mais uma vez que a gente está falando lá desde a criança, para pacientes, para atletas que fazem atividade esportiva, você precisa de um treinamento físico, funcional, adequado para aquilo. Para a criança, papai, mamãe, que também tem um atleta, jogador de futebol, existe um programa chamado FIFA 11+, que é uma
iniciativa da FIFA lá, que tem muito tempo já. Isso é legal, né? Eu já vi. Que você orienta a prática de exercícios de forma adequada para reduzir o risco de pubalgia, lesões de quadril, joelho e tornozelo. Pubalgia é muito comum também em futebol, né? Muito comum, principalmente em atleta jovem. O que é pubalgia? Para quem não sabe. Pubalgia é a inflamação da região da sínfise púbica, né? Geralmente também ocorre... o meio aqui da bacia, aquela dor... aqui embaixo do abdômen, que pode irradiar para as duas coxas. Parte interna da coxa. Ela está muito associada com esse desequilíbrio entre a musculatura de abdômen e adutores, né? Alteração de tamanho de perna, uma perna em relação à outra, e a presença de impacto fêmuro-acetabular no quadril. Então, às vezes, o paciente ele não é sintomático ainda no quadril, mas faz aquela matada de perna, chuta cruzado, ainda não sente a dor no quadril porque a articulação é boa, a musculatura é forte, né, no jogador, mas acaba que como o quadril ele não mobiliza de forma adequada, o fulcro do movimento, a força do movimento acaba sendo na sínfise, que é uma articulação que tem um amortecedorzinho ali no meio, como se fosse um menisquinho no meio. Então essa sínfise começa a ser comprimida, e você vai inflamando. É muito importante que nesses pacientes com pubalgia você faça análise dos quadris para ver se não tem impacto, porque alguns pacientes não melhoram da sínfise. Você faz fortalecimento, faz equilíbrio, fortalece core, melhora a mobilidade, o paciente segue com dor. Aí vai analisar, o paciente tem um CAMI, né, um impacto femoroacetabular ali grande, comum, né, e acaba tendo que muitas vezes operar um quadril, até um dilema do ortopedista, do cirurgião de quadril, opera ou não opera, um quadril assintomático, mas se esse paciente ele tiver dor lombar recorrente, que não é oriunda da coluna, presença de alteração de sacro ilíaco também, que não tem um início da sacro ilíaco, ou pubalgia, é uma das indicações de artroscopia de quadril. Maravilha. E além da artroscopia, dá para fazer alguma outra coisa? Essa pubalgia que não melhora? No caso pensando em tratamento conservador? Sim, se o tem paciente espaço? Fez a reabilitação, fortaleceu, manteve dor, a gente também tem um resultado muito expressivo com terapia por onda de choque, principalmente para melhorar aquela osteite, aquela sinovite ali mais intensa, e a viscosuplementação, a infiltração mesmo direto na sínfise pública, quando esse paciente tem dor mecânica na sínfise. Eu, nesse momento, estou tratando 2 pacientes com pubalgia que eu indiquei. Já tinha feito, né, fisioterapia, que não melhorava e tal. Eu indiquei sessões de onda de choque. Nem indiquei suplementação ainda. Os 2 estão na segunda sessão, já estão super bem, cara. Eu gosto bastante. Uma fisioterapia bem feita, né? Tipo, lá com a nossa equipe, com o Igor. E tá na segunda sessão de onda de choque, estão praticamente assintomáticos, cara. Agora o próximo passo é botar eles de volta para o futebol, né? Para ver se quando jogar não vão sentir. Também, na pubalgia é um dilema muito importante, né? O dilema assim, quando é que você volta esse paciente para atividade? Porque geralmente a pubalgia ela melhora com o repouso do futebol. Então você para o futebol, né, e melhora. E muitas vezes você fica naquela dúvida se o paciente está melhorando pelo repouso, né, ou pela fisioterapia, pela reabilitação, pelas ondas de choque, pelo tratamento bem feito. Então, até você voltar esse paciente para atividade, a gente fica naquela... Não, eu acho que o fisioterapeuta tem um papel fundamental nisso. Ele tem que fazer testes do futebol, colocar ele em movimentos que o futebol exige e ver se esse paciente continua assintomático. Começou a sentir ali na própria fisioterapia, pode segurar. Provavelmente ele vai voltar a sentir dor. Sentiu dor então, na físio, continuar fazendo fisioterapia antes de liberar para o futebol. E é uma lesão chata de tratar, né? Uma lesão que muitas vezes demora 2, 3 meses, né? Pode estender até 6 meses, até que algumas vezes é necessário tratamento cirúrgico. Legal. Vamos para a saideira? Bora. Vamos falar então sobre canelite, que a gente vê bastante também no consultório, bem comum em atleta que corre. Jogador de futebol também é bem comum. Por que acontece a canelite, Tarona? Por que alguns pacientes sentem, outros não sentem? O que acontece, cara? Bem, nem a gente sabe 100%, né? É individual. Mas é bem individual. Mas a canelite, né, ela é conhecida dentro do meio ortopédico como síndrome do estresse tibial medial. Né? Ela é uma inflamação, né, muitas vezes do periósteo, daquela capinha ali que recobre o osso, né, e algumas vezes do tendão, né, da musculatura que passa ali naquela região. Ela também está fortemente associada com
uma má absorção, uma absorção ruim do impacto no membro inferior. Isso pode estar associado com as 3 articulações de membro inferior: tornozelo, joelho e quadril, pensando lá na perna. Porque se esse paciente na corrida ele não faz uma boa biomecânica, uma boa absorção de impacto, a energia é dissipada de forma muito intensa, e essa parte medial da perna, da tíbia, é o que sofre maior estresse. Então, para esse paciente melhorar bem, geralmente tem toda essa discussão, se é de cima para baixo, se é de baixo para cima, mas uma coisa que a gente observa muito nesses pacientes é ou um pé extremamente rígido, aquele pé cavo alto, durão, com baixa mobilidade de tornozelo, ou o inverso, o pé muito móvel que desaba em valgo, o pé chato que vai para dentro, e o tornozelo acaba dobrando. Então, nesses 2 casos, uma absorção inadequada, ineficiente do impacto, pode gerar a dor ali na tíbia, a canelite. É importante o quê? Que para pacientes com hipermobilidade, às vezes aqueles tênis maximalistas não são tão bons. Você vê ali teste de corrida em pacientes que já têm alguma instabilidade de tornozelo, e o paciente já começa a sentir dor, calcanho, tíbia, joelho, e aí ele procura o quê? Um tênis mais macio para correr, um tênis mais maximalista. Só que aí gera mais estresse, mais instabilidade e pode gerar mais dor. Então, nesse caso, é preciso que o paciente fortaleça e, às vezes, até utilize um tênis com a base mais larga, um pouco mais rígido, para melhorar o apoio medial dele, e aí fazer todo um trabalho de fortalecer glúteo, complexo lateral de quadril, para evitar que o quadril aduza, para evitar que o joelho entre, para evitar que o tornozelo entre, E já no caso oposto, o paciente que tem um pé cavo, ele pode usar um tênis com amortecimento melhor e treinar mais mobilidade de tornozelo, E aí também tem toda uma conversa na prática da corrida, se entra com retropé, se entra com médio pé. O que é isso? Pensando aqui no dedo. Se você bate com o calcanhar isso. no meio ou o retropé é calcâneo, médio pé no meio, e o antepé é os dedos. Hoje em dia a tendência maior é se entrar entre o ante e o médio pé, porque na postura que você entra com esse movimento, você acaba tendo um apoio melhor. Geralmente, para você entrar, o pé ele vai estar mais abaixo da sua área de carga, então você vai ter um alinhamento maior das tuas estruturas, do teu membro inferior, e dissipar melhor a energia, e depois ter uma alavancagem, esticando, fazendo aquela tripla extensão, joelho, quadril e tornozelo, soltando, te impulsionando melhor. Isso pode melhorar a tua técnica, na corrida e reduzir o risco das tuas lesões. Mas até para que isso seja realizado, o paciente ele precisa de um treinamento, porque às vezes na mudança de um retropé, e qual é o problema de correr com retropé? Que geralmente quem corre com a parte do calcanho corre freando, porque você corre... Tá brigando com o pessoal. Exatamente, você corre com o pé estendido, bate, freia, contra você freia, vem toda essa energia na tíbia, gera dor, gera sobrecarga, depois você vai para frente, pega o impulso e volta. Então, fazer essa transferência... Não usa a energia cinética ao seu favor, aquele balanço positivo, jogar o tórax para frente, entrar com a perna um pouco mais abaixo do teu centro de gravidade. Tudo isso pode te gerar ganhos energéticos, que melhora a sua performance esportiva, faz você correr mais rápido e reduz a sua chance de lesão. Maravilha. E fortalecimento de tibial anterior? Você orienta também? Não? Eu oriento o fortalecimento no geral, que nem todo mundo tem fraqueza de tibial, Mas eu gosto muito dos exercícios de propriocepção, fazer flexão inversa do tornozelo, trabalhar a liga. Treina mais equilíbrio e flexibilidade. Sim. Mas tem pacientes que precisam sim desse fortalecimento. E, claro, diminuir o volume de treino, Claro, na canelite você tem que dar um passinho para trás, tratar. Não adianta fazer tudo isso e continuar com aquele volumão. Correr uma outra, assim, eu gosto... em cima de longões. É interessante, na canelite eu gosto de associar na fase aguda, aquele paciente que vem com muita dor, como é uma região muito superficial, as ondas de choque, mais uma vez, são ótimas, mas dói. E aí o paciente da radiofrequência. Exatamente. Você esfria o processo inflamatório, faz 1, 2 sessões de radiofrequência, porque é indolor, melhora o edema, melhora a dor do toque. Esse paciente, quando está inflamado, só de você fazer uma palpação, aí você pode fazer proloterapia, soltar um pouco da musculatura do periósteo, fazer uma hidrodissecção, infiltrar o periósteo. Teve um paciente que eu fiz isso, que estava com uma canelite chatinha.
Eu já tinha feito uma sessão de radiofrequência, não foi tão bem, aí eu entrei com a parte de ortobiológico. Aí eu fiz um ortobiológico descolando, periódico, fiz a radiofrequência, aí melhorou bem, aí ajudou. Aí reabilita, essa associação de técnica também, né? Por isso que é bom ter vários recursos, né? Ter um arsenal, porque a gente... não existe uma verdade absoluta, a gente vai testando, a gente faz a radiofrequência. Eu comecei numa fase, quando eu comecei a correr, ter um pouco de canelite. Eu fiz uma sessão de radiofrequência e resolveu a minha vida. Thiago, aberração biomecânica correndo, senhor. Isso, rapaz. Você não viu o menino, eu sou um lorde. O Robocop correndo. Ele nasceu pra fazer força. Cor de calça jeans. Ele tem até pouca lesão para as alterações biomecânicas. Porque eu corro pouco. Se eu pudesse correr demais, primeiro que não é meu esporte base. Eu não sou um cara que fico treinando tanto a questão técnica de corrida. Eu não corro grandes volumes. E, eu sou um cara pesadão, né? Eu sei que a minha biologia não vai me ajudar, então eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. As pessoas falam assim, Tyrone, você gosta de corrida? Eu falo, cara, eu gosto muito de corrida. Só meu corpo que não ajuda. Mas é um nível de estresse tão alto quando eu vou correr, porque eu fico cara, eu tenho que jogar o pé para dentro, compensar o quadril, porque a minha biomecânica é muito ruim para corrida. É por isso que é o treino, né? Para que serve o treino? Para deixar seu corpo mais automatizado possível, para quando você for correr, competir, aquilo ali ser um negócio bem espontâneo, bem natural. Você não ficar pensando o que você precisa fazer, o que você precisa fazer, como que você vai entrar, como é que é a sua pisada. É igual o jogador de futebol. Mas pelas minhas lesões, né, as lesões prévias de joelho, de quadril, de tornozelo, eu sinto um nível de dor um pouquinho mais elevado ali. Então, eu fico nessa de evitar ao máximo ter a dor, né, não me machucar. E já a bike, para mim, é um nível de estresse zero, sabe? Eu curto o processo, então hoje eu prefiro muito mais a bike para mim, né, do que a corrida. Bike é que a Natália me zoa, né? Fala que eu sou todo desequilibrado. Então a gente pareço, sabe, lembra o Mario Kart? Eu pareço o Donkey Kong ali no kart. Eu devo ser igual também, mas é engraçado que também, assim, muitas vezes eu falo assim, não vai correr, vai pra bike, não vai correr, vai pra bike, não vai correr, vai pra bike. É tipo o clássico, né? Mas eu praticando bike lá com várias pessoas, né, Bike Indoor, um abraço pessoal da Epic lá, os queridos, eu fico observando que também tudo que você vai fazer precisa ter consciência corporal, orientação, e aí vai um salve para os professores lá que sempre procuram orientar também, né, quando tem alguma coisa mais inadequada, mas é comum a gente pegar também alterações na bicicleta, adução dinâmica, né, hiperlordose da lombar, hipercifose, né, a Daniele, minha esposa, eu fico na bike, fico corrigindo ela do lado, né, então é comum. Mesmo impacto de quadril, né? Exato. Você faz uma rotação muito alta. A flexão excessiva do tórax e o quadril um pouco mais baixo, então se você for pedalar também de forma mais intensa, vai fazer um bike fit, vai fazer uma correção postural adequada. Maravilha. Taronzão, quase 2 horas já de programa. Perfeito, foi pouco. Que você manda aí, recado final pro pessoal. Muito legal ter você aqui. Você era o cara que tinha que estar de prima, né? Mas, como o trabalho chama primeiro, não foi possível. Mas, prazerzaço ter aqui você nesse 2º episódio. A gente espera estar sempre contigo aqui. Você é um cara que, dispensa elogios e comentários, agrega demais, muito conhecimento, um cara super carismático. E quero que você deixe um recado final para o pessoal, o que o pessoal pode esperar aí da gente, como é que vai ser esse Performcast aí, meu amigo? Bem, a gente quer cada vez mais fortalecer, né, a Perform como a clínica, a marca, o lifestyle do atleta maranhense, do atleta... que quem tiver disposto a estar se informando, estar conhecendo, estar crescendo com a gente, seja sempre bem-vindo na nossa casa, seja sempre bem-vindo nas nossas redes sociais. Eu falo que outro diferencial assim, nosso é que a gente é apaixonado por isso, a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Chega a ser chato, né, tá perto da gente, porque cara, hoje a gente está falando de ortopedia ou de esporte, né? E como o paciente melhorou, e como o negócio ficou bom, e você viu aquilo, e como é que a gente pode melhorar. Hoje a gente está falando do business para melhorar o que a gente já faz, né? Da experiência do nosso cliente. Mais coisas, olha trazer que mais coisas, animar. Então, assim, é um hobby. Exatamente. É um hobby que, graças a Deus, gera
um retorno para a gente continuar mais animado e assim, cara, é uma satisfação trabalhar com o que a gente gosta, trabalhar com quem a gente gosta. A gente tem um ambiente na clínica assim, maravilhoso, até quando falta um paciente, a gente fica bem porque a gente está conversando e está animando e está girando a cabeça para trazer novidade. E o que a gente quer é que o nosso paciente e nossos amigos e quem já foi paciente, quem está bem, continue sempre perto, né, aproveitando a nossa experiência, aproveitando o nosso conhecimento. Tenham na Perform a casa de vocês, a casa do atleta, a casa do paciente. Sintam-se bem, porque o nosso maior prazer é gerar essa experiência de excelência para vocês. E uma extensão agora é o Perform Cash, né, cara? Com certeza, agora a gente está dentro da casa de vocês. Agora nós estamos dentro da casa de vocês. Vocês não fogem mais da gente. Não. Nosso intuito aqui é promover isso, é promover esse espírito Perform para vocês. O paciente quer melhorar a qualidade de vida, quer sentir bem, quer tirar uma dúvida, quer resolver até um problema. Pô, a gente está super acessível, a gente responde, põe caixinha para debate. Por quê? Porque o nosso objetivo, a gente sabe que às vezes muitos pacientes gostam da gente, nos acompanham, mas às vezes não tem condição. É um paciente que nos admira, mas de fato não chega ali na clínica. E a gente está disposto a ajudar, né? A gente está aqui para isso. A gente quer que você tire o máximo de conhecimento, o máximo proveito desse momento para usar a seu favor, para melhorar esse estilo de vida, ter mais saúde, ajudar teu filho. Esse eu acho que é o propósito nosso na clínica, né? Na clínica a gente vive muito isso e a gente sabe quanto isso é bom, quanto isso gera valor, quanto a gente melhora como pessoa. E como recado final eu quero falar isso. Eu comecei falando de chamar o Taronzão, né? Que a gente tinha tudo para ser concorrente, para estar dentro da clínica junto comigo. Meu recado final é isso, é fazer com que nós tenhamos união, né? Tipo, a gente unir com pessoas boas, fazer com que as coisas aconteçam em prol do outro, em prol de si mesmo. Para quê? Para a gente viver numa família melhor, num ambiente melhor, num mundo melhor. É assim que as coisas começam, não é mesmo, Taronzão? Com certeza, o mundo tá chato demais para que a gente continue nessa guerra de ego, né? Guerra de ideologia. Vamos ser mais leves, vamos viver bem, vamos se divertir, ser humilde, praticar esporte, né, ser humilde, gerar valor, gerar amor, que a vida está aí e ela é curta. Vamos viver da melhor forma possível, do lado de quem a gente gosta. Show de bola, meu mestre. Tamo junto, meu irmão. Obrigadão. Grande abraço a todos. Quem nos segue, manda o linkzinho para os amigos, para quem curte esse estilo de vida, para nos seguir também, né? Inscrever, né, no nosso canal. Quem ainda não segue, está assistindo esse vídeo aqui, começa a se inscrever também, seguir esse conteúdo, vai ser bem bacana. A gente sempre vai trazer algum profissional de referência para estar conversando conosco, não só da nossa clínica, tá? No primeiro episódio a gente teve bastante solicitações, né, de grandes referências para estar batendo um papo aqui conosco, então vai ter. Então já manda a guia de compartilhamento aí para amigos, colegas que tem esse lifestyle. E quem for aqui do Maranhão também e tiver indicação de pessoas boas para estar aqui no nosso Performcast, manda aí que a gente sugestões, dúvidas, sempre é bom que a gente gera dúvida. Essa interação faz com que a gente cresça. Exatamente, tá? Pessoal que está assistindo a gente no Instagram, muito obrigado. Quem não está seguindo a gente, @DrTairon-Medeiros, @DrMenescal e @Clínica Perform, a melhor do Maranhão. Um grande abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Os.